Sejam bem-vindos à PDL-TV, um espaço dedicado à cidade e às 24 freguesias do maior concelho dos Açores. Na emissão de hoje, vamos falar com a AIPA, Associação dos Imigrantes nos Açores, para conhecer um pouco melhor o trabalho que tem vindo a desenvolver na região. A AIPA surgiu há 15 anos, fundada pelo Dr. Paulo Mendes, um cidadão cabo-verdiano que na altura veio para cá estudar. Ele e outros colegas, que ele é uma pessoa já com muito dinamismo, já o tinha, reparou algum desaconchego, digamos, quando cá chegou. Portanto, isto há 15 anos. Ele e outras pessoas resolveram então fundar a AIPA, que inicialmente seria uma associação para os PALOPs, mas depois ficou a AIPA para abranger todas as nacionalidades, porque se constatou que, afinal de contas, não eram só os países de língua oficial portuguesa que estavam cá, também estavam países de leste e de outros pontos do mundo. Quando se resolveu fazer o primeiro festival, foi até muito a medo, a ver o que é que isto ia dar, que era para que os imigrantes se interagissem com os outros. E o que é que aconteceu? Foi um estrondo, porque afinal de contas, o facto de haver comida e música, muitos dos açorianos que já tinham estado no ultramar a fazer serviço militar, quiseram vir reviver as suas memórias. A Câmara Municipal de Ponta Delgada inaugurou a 3 de novembro um pavilhão multiusos na freguesia do Livramento. Sendo este um acontecimento que veio potenciar o desenvolvimento desta freguesia do concelho de Ponta Delgada, a PDL-TV não poderia ficar de fora e registou o momento. A freguesia do Livramento esteve em peso na inauguração do seu pavilhão multiusos. Uma obra que veio cumprir um dever para com o povo e para com a comunidade relativamente às suas necessidades e ambições. Na ocasião, a PDL-TV foi falar com o Presidente do Livramento para saber como foi recebida esta infraestrutura desportiva pela freguesia. Bom, isto é uma obra que não é só importante para a freguesia do Livramento, mas também para o concelho de Ponta Delgada, porque permite, como disse no meu discurso, para a prática não só de várias modalidades, mas de eventos de caráter social, recreativo e cultural. É evidente que tudo o que vier por bem e de bom é sempre bem-vindo, não é? E as pessoas aguardavam com enorme expectativa a inauguração deste espaço, porque até foi arrancada a ferros. Após muitos esforços da Junta de Freguesia, conseguimos chegar ao dia de hoje, que é um dia de alegria e um dia de festa. No decorrer desta cerimónia de inauguração, a PDL-TV também aproveitou para falar com o Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada sobre a real importância desta obra. Tem uma importância fundamental no aumento da oferta de equipamentos na Carta Desportiva do município de Ponta Delgada. O desporto associado à comunidade educativa é essencial para uma sociedade saudável. Saudável, com certeza, no aspecto físico, porque fazer desporto ajuda a ter outra habilitação física, mas também porque ajuda a ter uma ocupação saudável dos tempos livres, dos jovens e não só dos jovens, para garantir que haja no tempo da comunidade um tempo para boas práticas, para bons costumes e sobretudo para convívio, também ele competitivo, e que, associado à proximidade que está aqui da escola, também ajuda a que no processo educativo os nossos alunos possam contar com os equipamentos que a própria escola tem e, ao lado, os equipamentos esportivos que também podem servir à escola. A inauguração deste espaço contou com um programa festivo que começou ao som da fanfarra do grupo de escuteiros do Livramento, seguindo-se uma demonstração de Aikido, a atuação do rancho folclórico da Casa do Povo do Livramento, a atuação do grupo de cantares do Livramento e um jogo de futsal. O livro da amizade foi lançado a 9 de novembro e reúne 21 textos de autores dos Açores e da Madeira. A PDL-TV foi acompanhar a apresentação deste livro, que pretende eternizar a amizade entre os dois arquipélagos. O livro da amizade reúne textos de autores dos Açores e da Madeira e foi coordenado pelo poeta madeirense João Carlos Abreu, numa edição de O Liberal. A PDL-TV quis saber mais sobre esta obra e pediu ao coordenador deste livro para explicar a pertinência da mesma. Tem uma grande importância, a importância de, através da cultura e através da literatura, aproximar os arquipélagos, que é fundamental. Se nós não tivermos uma força realmente através da cultura, nós não podemos ter um lugar no mundo. Somos marginalizados. E eu acho que os arquipélagos da Macaronésia, Madeira, Açores, Cabo Verde e Canárias, têm que estar juntos numa luta e no grande desafio que nos é posto para, através da cultura, podermos dar ao mundo aquilo que somos como ilhas
atlânticas com uma identidade própria e com uma cultura própria. Os textos desta obra, que foi apresentada pelo economista Américo de Sousa Felipe, são da autoria de Américo Natalino Viveiros, Ângela Almeida, António Fournier, Armando Moreira, Duarte Caires, Graça Alves, Irene Lucília Andrade, Isabel Portugal, João Carlos Abreu, João David Pinto Correia, João Henrique Silva, José Andrade, José de Melo, Marcelino de Castro, Maria João Ruivo, Maria de Fátima Afonso Marques, Pedro Paulo Câmara, Rosário Antunes, Teodoro de Faria, Teresa Neves e Vítor de Lima Meireles. O Farol da Ferraria assinalou os seus 117 anos de existência e a Câmara Municipal de Ponta Delgada não quis deixar esta data passar em branco. No dia 9 de novembro, este espaço emblemático do concelho de Ponta Delgada recebeu um diploma de reconhecimento municipal e a PDL-TV foi assistir a esta cerimónia. A cerimónia de atribuição do diploma de reconhecimento municipal ao Farol da Ferraria realizou-se a 9 de novembro e contou com a presença de representantes da Zona Marítima dos Açores. A PDL-TV foi a esta iniciativa e ouviu o comandante do Porto de Ponta Delgada falar sobre a importância deste farol. Tem uma importância enorme porque estamos a comemorar um aniversário que já ultrapassa o século e os faróis, como garante da segurança marítima, têm um papel importante para toda a comunidade marítima e isso ser reconhecido pela autarquia tem um valor importante, sobretudo para os faroleiros que diariamente cuidam do farol, não só estes, mas todas as guarnições, ou seja, todos os faroleiros que foram ao longo destes anos todos passaram aqui pelo farol. Este evento é mais uma prova da boa relação de parceria que a Câmara Municipal de Ponta Delgada e a Zona Marítima dos Açores têm mantido ao longo dos anos na realização de várias iniciativas que visam, sobretudo, assinalar e enaltecer a memória coletiva, assim como deixar legados que marcam a identidade do povo desta cidade, do concelho, da Ilha de São Miguel e dos Açores em geral. A Festa de São Martinho dos Idosos de Concelho realizou-se este ano, a 9 de novembro, na freguesia que tem o mais bonito pôr-do-sol de Ponta Delgada. A PDL-TV quis marcar presença e foi até à freguesia dos Mosteiros participar nesta festa, onde as castanhas cozidas ou assadas não faltaram. A Câmara Municipal de Ponta Delgada realizou a habitual Festa de São Martinho, destinada aos séniores de todo o concelho de Ponta Delgada, numa tenda instalada junto à Casa do Povo da Freguesia dos Mosteiros. A PDL-TV esteve nesta festa, onde a animação foi o prato principal, e falou com o presidente do município e alguns dos idosos presentes. O São Martinho é apenas uma motivação, porque o objetivo é reunir as pessoas em convívio, em confraternização, para que possamos estimular a amizade como um sentimento que multiplica alegrias e divide tristezas. E sobretudo porque este tipo de encontros permite que as 24 freguesias, os nossos séniores e sobretudo também os mais jovens que trabalham e colaboram com as atividades com os idosos, possam reunir em alegria e festejos. Olha, muito bom, é um convívio que a gente tem, uma vez no ano que a gente reúne-se com as 24 freguesias e temos muita gente conhecida e sempre comemos e bebemos alguma coisa. Isso é muito bom, isso é a coisa mais viável, não é? Estamos aqui todos juntos, cantamos, dançamos, conversamos uns com os outros, faz-se muita amizade, não é? O principal do convívio é a amizade. Sim, acho que ajuda a participar, a conversar uns com os outros, estando ativos, né, trocar de opiniões, e a convivência é muito importante para os séniores. Desejo saúde a todos e que Nosso Senhor abençoe a todos os irmãos que Nosso Senhor dá e que dê muita saúde. Deus nos também, para fazer essa reportagem. Mais de 500 séniores participaram nesta iniciativa, que inclui um concurso de quadras alusivas ao São Martinho, cantigas ao desafio e um lanche onde o ingrediente principal foram as castanhas. A primeira edição do São Martinho Fest realizou-se este ano no Campo São Francisco e pretende transformar-se em mais um evento âncora de Ponta Delgada. A PDL-TV foi participar nesta festa de São Martinho, que decorreu nos dias 10 e 11 de novembro, e testemunhou uma iniciativa com um ambiente único. O Campo de São Francisco recebeu no fim de semana, de 10 e 11 de novembro, o São Martinho Fest.
um evento promovido pela Câmara Municipal de Ponta Delgada em parceria com a Só Festas, que apresenta-se como mais um evento âncora de Ponta Delgada. Esta festa, alusiva à tradição de São Martinho, visa promover e valorizar a cidade através de uma oferta variada em termos culturais, musicais e gastronómicos. O São Martinho Fest permitiu que, durante 2 dias, todos os interessados pudessem visitar este espaço emblemático da cidade e desfrutar de uma feira gastronómica, de uma feira de artesanato e de momentos de animação musical, circense e infantil. Além do Campo de São Francisco, os monumentos circundantes foram iluminados e os encantadores assadores de castanhas deram um ambiente ainda mais acolhedor a este evento. O Termómetro é um concurso musical transformado em festival que foi criado pelo apresentador de televisão Fernando Alvim. Este festival teve lugar pela primeira vez na cidade do Porto e agora descentralizou-se e chegou a Ponta Delgada. A PDL-TV não quis perder a primeira etapa deste festival e foi ao Coliseu Micalense assistir a esta iniciativa. O Festival Termómetro chegou pela primeira vez aos Açores a 10 de novembro de 2018 e prometeu voltar. Este festival tem como objetivo mostrar os novos talentos da música portuguesa numa competição que este ano irá percorrer todo o país, incluindo as regiões insulares. Ponta Delgada marcou o arranque deste festival, levando ao palco do Coliseu Micalense Blues, The Fax e Burgueses. Mas até 21 de dezembro muitos outros nomes irão atuar em 9 cidades de norte a sul do país, passando também pela Madeira. Mais uma novidade deste termómetro é a reabertura à participação de bandas de toda a Europa e assim aos 22 artistas portugueses juntaram-se 2 bandas espanholas, uma belga, uma alemã e uma britânica. Das 27 bandas participantes, 5 serão selecionadas para uma atuação final a 12 de janeiro no Cinema São Jorge em Lisboa e o artista que aí se distinguir será premiado com um videoclipe, 20 horas de estúdio para gravação e terá ainda a oportunidade de atuar nos festivais Nós Alive, Bons Sons e nos Iberian Festival Awards. Depois de termos em estúdio o presidente da freguesia dos Ginetes, é a vez de recebermos o presidente de São Pedro. José Leal, seja muito bem-vindo aos estúdios da PDL-TV. Obrigado, Rita. Obrigado. É com muito gosto que estou aqui nos vossos estúdios e, portanto, e agradeço o convite desde já para estar presente em nome da Junta da Freguesia de São Pedro e em nome da Freguesia de São Pedro para responder às vossas questões. Mandando um cumprimento a toda a audiência que nos está a ver. Muito obrigada. A freguesia de São Pedro é uma freguesia citadina do concelho de Ponta Delgada, é muito dinâmica e rica em património. Neste sentido, quais são as atividades culturais e heranças que representam melhor a freguesia na sua perspectiva, claro? Sim, nós temos várias heranças culturais. A freguesia de São Pedro, a freguesia secular, já com uma grande identidade cultural, é um dos berços do concelho de Ponta Delgada, da cidade de Ponta Delgada. É preciso lembrar que a freguesia de São Pedro partilha com a freguesia de Santa Clara a origem de Ponta Delgada. Ponta Delgada nasceu não só na zona de Santa Clara, que é o que dá o nome até à Ponta Delgada, segundo o Gaspar Frutuoso, mas também, e isso até foi motivo de um programa do já falecido professor Germano Saraiva, há umas décadas atrás, portanto também nasceu na zona pescatória da Calheta, portanto uma zona de pescadores e de comércio. Até se fala do segundo professor Germano Saraiva, dos judeus que se fixaram naquela zona da Calheta e fizeram comércio. Portanto, são as duas zonas, essas duas zonas, Calheta e São Carlos, são as duas zonas que supostamente fundaram a cidade de Ponta Delgada, onde começou a cidade de Ponta Delgada a nascer. E, portanto, temos essa herança cultural de ter sido um dos berços da cidade de Ponta Delgada e, consequentemente, do concelho de Ponta Delgada, porque foi aqui que nasceu Ponta Delgada, podemos dizer assim. Portanto, temos essa herança cultural. Claro que depois temos uma série de zonas históricas que é preciso não esquecer, desde já a Zona da Graça, onde temos o Mercado Municipal, o Convento da Graça, onde está situada a Academia das Artes. Temos ao lado mesmo ali o Conservatório Regional, a Biblioteca Ernesto Conte, que é a Biblioteca Municipal. Temos também, mais assim um pouco, o Tribunal de Contas, que foi a casa, que foi a Casa Real, porque Dom João IV lá esteve hospedado antes de ir para desembarcar no Mindelo, no continente. A própria Igreja de São Pedro, como sabem, foi Capela Real, foi Igreja Real, portanto, porque foi lá que Dom João IV assistia às missas antes de ir para as guerras liberais no continente. Portanto, temos isso, temos o Alto Tamanho, e temos, portanto,
temos toda uma série de zonas, o próprio Relvão, onde foi celebrada a missa, um dos Palmeira Garrett, o Alexandre Conan, enfim, uma data do Duque de Saldanha, o Duque da Terceira, todos eles estiveram lá, as tropas liberais, antes de embarcarem para o continente. Portanto, São Pedro tem as suas, a casa de Roberto Ivans, portanto, São Pedro tem as suas heranças culturais, portanto, de onde nasceu o explorador Roberto Ivans. Portanto, é uma freguesia com alguma herança cultural. E nós portanto, temos, juntamente com essa herança cultural, também temos as nossas atividades. Temos as nossas atividades essas que são feitas em parceria com a Câmara, e que nós mais à frente vamos falar, em parceria com a Câmara, e também tem as atividades que esses próprios organismos, falei aqui na Academia das Artes, falei aqui no Conservatório, falei aqui na Biblioteca Municipal, também desenvolvem todos os dias, quase, digamos, todas as semanas, desenvolvem as suas atividades culturais. Portanto, tudo isto traz algum dinamismo, juntamente com o turismo, traz São Pedro a freguesia com mais turismo, digamos assim, dos Açores, ou não estivesse aqui o Caixo de Cruzeiros e a maior concentração hoteleira. Portanto, tudo isto traz o dinamismo social e cultural que São Pedro já está a ser conhecido. Portanto, temos muito aqui em São Pedro para frequentar a nível cultural. Tem muito para mostrar, uma freguesia cheia de história, mas que continua a apostar na cultura. Sim. E com exposições de vez em quando, a própria Junta também faz promoção de jovens talentos musicais, e agora celebramos o Dia da Música, dia 5 de outubro, celebramos o Dia da Música, premiamos os artistas que se dedicam à música já há décadas, essa parte, portanto, e jovens talentos também premiamos, portanto, também fazemos as nossas atividades culturais, isso não deixa de existir, mas, portanto, nós vivemos felizmente numa freguesia que tem muito que se orgulhar a nível cultural. É, sem dúvida, uma freguesia muito rica. No sentido de dinamizar ainda mais essa freguesia, o Relvão tem recebido diversas iniciativas, muitas delas organizadas pela Junta de Freguesia ou que têm o apoio da Junta de Freguesia. Quer falar-nos sobre esses eventos? Muito bem. Saber os que têm sido realizados e, se calhar, algum que esteja para breve. Muito bem, olha, para já no Relvão, na Alameda do Bragança, vulgo Relvão, temos realizado as festas de São Pedro. Todos os anos, as verbenas de São Pedro, iniciadas já lá vai há algum tempo, nas décadas de 80, pelo nosso célebre Padre Batista, um senhor José Batista Feira, que começaram ali no adro, no largo da Igreja de São Pedro. Começaram na altura, nos anos 80, já no princípio dos anos 80, no largo ali à volta da Igreja de São Pedro, com uma barraquinha ou duas ou três. E, portanto, depois, para quem se lembra, depois saí dali e começou já a ser organizado pela Junta de Freguesia na altura, nos anos 90, ali no terreiro da Calheta, onde agora está situada as galerias, portanto, naquela zona do terreiro da Calheta, quando vou aterro da Calheta. Portanto, depois também, nos anos 90, foi ali. E a partir de quando o Relvão foi remodelado, no princípio da década de 2000, no princípio deste século, começou a ser feito no próprio Relvão. E, portanto, ainda hoje em dia fazemos as festas, todos os anos, das festas verbenas de São Pedro, que é um evento solidário, onde participam este ano participaram 3 organismos sediados na freguesia. E o que é que a Junta faz? A Junta praticamente oferece o cartaz, oferece todas as instalações, a água, a luz, as cozinhas, a montagem, toda a logística. As associações, quem são as associações? Normalmente os romeiros, os escoteiros, os vários agrupamentos de escoteiros da freguesia, os romeiros, como eu disse, o grupo de jovens da paróquia, por exemplo, o grupo folclórico de São Miguel, que é o grupo mais antigo, que também está assediado na nossa freguesia, mais uma atividade cultural, está assediado na sede da Junta, o Marítimo Sport Clube, que já tem 80 e tal anos, que é o velho clube aqui da freguesia, data de 1934 a sua criação. Portanto, os bombeiros, este ano tivemos os bombeiros, que também está assediado aqui na freguesia, os bombeiros voluntários de Ponta Delgada, enfim, toda uma série de Associação Académica da Universidade dos Açores, portanto, toda uma série de entidades que estão aqui, que são entidades públicas, que aproveitam essas festas para arrecadar alguns fundos para fazer face às despesas que têm ao longo do ano. Os romeiros com as suas atividades, os bombeiros também, como sabem, o Marítimo com os escalões de formação, enfim, depois a Junta. É uma maneira que a Junta tem de ajudá-los
através dessas festas. E milhares de pessoas vão às festas de São Pedro durante os 5, 6 dias que as festas decorrem. São milhares as pessoas que frequentam as festas e, portanto, eles arrecadam dinheiro para fazer face ao longo do ano às suas despesas. A Associação de Deficientes de Portugal, enfim, a Associação de Diabéticos, todos eles fazem dinheiro ao longo das festas para fazer face às suas despesas e apoiar socialmente as pessoas que têm esse cargo. E, portanto, além da ajuda que a Junta dá ao longo do ano também. Portanto, temos as festas de São Pedro no Ervão, as verbenas, temos a Feira das Traquitanas no primeiro domingo de cada mês, que é uma feira em que as pessoas podem fazer comércio, trocar as quinquilharias, as velharias que têm em casa e venderem na Feira das Traquitanas abaixo dos artigos depreciados. Portanto, por isso não é preciso cobrar nas finanças, porque artigos depreciados não são em primeira mão, ninguém faz concorrência aqui em nenhuma loja, não são artigos em primeira mão, são artigos velhos. Portanto, as pessoas vão lá, comprem, dá jeito aos compradores que comprem barato e coisas assim, que às vezes precisam em casa de alguma coisa, e dá jeito às pessoas para se livrarem de coisas que têm em casa que já não precisam, que estão ainda em bom estado de ser usadas, e, portanto, vendem a baixo preço. Portanto, estamos na Feira das Traquitanas já há 11 anos que se realiza no Ervão. E, portanto, temos tudo uma série de eventos. Por exemplo, agora tivemos a celebração do Yoga do Riso, o aniversário do Yoga do Riso recentemente. Vai haver agora no dia 24 deste mês, os Tonidos vão fazer uma pequena festa naquele espaço. Portanto, a Tuna Masculina da Universidade do SUS. Portanto, tudo isto o Ervão está sempre a ser dinamizado. Portanto, é uma zona em crescente na cidade de Ponta Delgada e na freguesia de São Pedro. Portanto, é uma das zonas que se aconselha a nível de atividades culturais, sociais, etc. E tem muito boas condições para receber este tipo de eventos. Sim, tem ótimas condições, com um espaço verde, a uns pulmões da cidade, justamente com o Parque Urbano que fica também aqui em São Pedro, a uns pulmões da cidade, e é sempre acolhedor, um espaço que muita gente frequenta, mesmo no dia-a-dia, está sempre muito bem iluminado, e no dia-a-dia as pessoas frequentam até para dar um passeio, é sempre agradável, e tem alguma segurança, até tem alguma segurança, porque fica numa zona central da cidade e há sempre alguma vigilância, infelizmente. É verdade. Por falar em espaços verdes, a freguesia também tem demonstrado uma preocupação ambiental. Um exemplo disso é o projeto São Pedro Freguesia Limpa, que surgiu no âmbito do programa Ecofreguesias. Quer falar-nos sobre esta e outras iniciativas de sensibilização ambiental que têm desenvolvido? Sim, senhor. Temos apostado. Uma das grandes apostas que esta junta tem feito é na limpeza da freguesia São Pedro. A higiene e limpeza é uma das grandes apostas que tem que haver, seja de uma Câmara Municipal, seja de um Governo Regional, não é? Mas estamos a falar aqui mais em particular de uma autarquia, seja de uma Câmara Municipal, seja de uma junta de freguesia. A população dá muita importância a isso, principalmente numa freguesia cidadina urbana, em que há uma freguesia como São Pedro, que tem os habitantes que tem mais de 8.000 habitantes agora, neste momento, e que tem uma população flutuante enorme, não é? De estudantes, militares, enfim, de turistas, portanto temos uma população enorme, e tudo isto leva a casa muitos resíduos. E, portanto, nós temos que ter atenção a este aspecto. E, portanto, apostamos muito na higiene e limpeza da freguesia em parceria com a Câmara Municipal de Ponta Delgada. E isso tem-se transmitido através da colocação a retirada quando não são usados devidamente ecopontos. Tem-se a aposta em ecoilhas, é o que se passa na Avenida do João III, na zona da Levada, enfim, e noutros sítios, para não andar aqui muito a pormenorizar. Também temos apostado muito no programa Ecofreguesias, há uns tempos essa parte. E este ano foi um ano de uma grande aposta nesse projeto, que é da Direção-Geral do Ambiente, e que nós apostamos bastante através de parcerias com outros organismos, escuteiros, Grupo Motares, enfim, cidadãos em geral. Convidámos e fizemos uma limpeza da orla costeira, fizemos a limpeza de certos lotes que estão abandonados em certos sítios que estavam a servir para despejo de entulhos, vedámos esses espaços para que tal não voltasse a acontecer. Enfim, limpámos certas zonas e, portanto, foi um programa com a participação de um grupo de jovens da freguesia
portanto, os filhos da comunidade. Também fizemos a limpeza de muitos espaços da freguesia. Portanto, e fizemos a divulgação desses eventos todos. Ao mesmo tempo, uma coisa que está a preocupar muitas freguesias, muitas cidadinas, e não é só de Ponta Delgada, mas também de Seca em Lisboa e no continente em geral, e não só, nas Ilhas Atlânticas também, que é as pessoas andarem a passear os seus cãozinhos e lançarem os dejetos nas ruas. E, portanto, nós o que é que lançamos? Uma campanha de as pessoas que vão registar o seu cãozinho na junta de freguesia, que é um dos atributos das juntas de freguesias, uma das atribuições das juntas de freguesias é fazer o registro dos canídeos, dos cães, e as pessoas quando chegam lá e nós damos um ossinho, para pôr na coleira, um ossinho de plástico, para pôr na coleira do cãozinho, que dentro estão uns saquinhos de plástico, que depois tiram de dentro para recolher os dejetos dos cãezinhos na rua e põem depois numa papeleira, num lixo, num recipiente de lixo. Portanto, estamos a dar isso gratuitamente, a pessoa paga a matrícula de cãozinho, que são 2 euros ou 3 euros, portanto, e levam um ossinho desses gratuito para o seu cãozinho, para que depois, quando for passear o cãozinho, recolha o dejeto. Portanto, isso só se aplica às pessoas que agora, nos últimos tempos, e daqui para a frente, estão a fazer um registro de cãozinho. Portanto, estamos a dar isso pela ajuda de freguesia, porque muita gente queixava-se, a calçada, portanto, e o seu passeio estavam cheios de dejetos, etc. E depois usavam muito, o cãozinho fazia o dejeto naqueles, de onde se planta, de onde se tem as árvores, etc. Ficava tudo sujo. E, portanto, estamos a tentar tornar a freguesia mais limpa também com mais essa atribuição às pessoas. Portanto, para além da limpeza da orla costeira, que também correu muito bem, enchemos 2 carrinhas com material, limpámos a orla marítima, não é? Que estava também um bocadinho suja, já há algum tempo não se fazia limpeza. Portanto, temos feito um pouco de tudo, com a ajuda de outros organismos, sempre em parceria com outros organismos e com a população, porque achamos que não deve ser só a junta a assumir o compromisso de fazer com que a freguesia seja limpa. Acho que toda a população e os organismos, principalmente organismos que lidam com a juventude, devem ter um bocadinho essa preocupação e com o apoio da junta. Com o apoio da junta, nós chamamos também já a intervenção na sociedade e, neste caso, para terem consciência de que a sua freguesia deve ser limpa. E não só eles tornam-se ativos, membros da freguesia, na limpeza, no dia-a-dia, na consciência de que a freguesia deve ser limpa, não só limpa, como também eles tornam-se cidadãos limpos da freguesia. E tornam-se fazedores de práticas limpas da freguesia. Pequenas atividades como estas, pequenas campanhas, podem fazer toda a diferença. Claro. Um exemplo disso é mesmo esse ossinho que é colocado agora nas coleiras, pelo menos desperta as pessoas para a necessidade de recolherem os dejetos dos seus animais e manter as ruas limpas, não é? Muito bem. Para responder às necessidades sociais, sendo esta uma freguesia com bastantes habitantes, a Junta também tem desenvolvido e participado em iniciativas solidárias. Quais são as suas preocupações a este nível? A Junta, neste momento, tem bastantes iniciativas de âmbito social solidário. Nós temos, para começar, temos o apoio à aquisição de medicamentos. Vimos que na nossa freguesia, como é uma freguesia cidadina, como eu já disse, no segundo os censos de 2011, feitos há 7 anos e meio, no princípio de 2011, nós tínhamos 8.000 habitantes, 7.942, tínhamos praticamente 8.000 habitantes. E isso já foi há 7 anos e meio. Ou seja, neste momento, como o fluxo demográfico normalmente diz que normalmente as cidades aumentam, as freguesias cidadinas tendem a aumentar, isso passa-se no continente, também passa-se nas regiões autónomas. Portanto, normalmente a freguesia de São Pedro neste momento já não tem só 8.000 habitantes, já deve ter 7 anos e meio depois, já deve ter 8.000 e tal ou 9.000 habitantes. Portanto, segundo a previsão das coisas. E, portanto, claro, quanto maior a não, maior a tormenta, quanto mais população, mais exclusão social, ou normalmente é assim que mais pessoas com dificuldades económicas ou sociais existem. Até porque
Ao contrário do campo, as pessoas têm mais oportunidades de ter a sua criação de animais, etc. Aqui na cidade não é tão fácil ter a criação de animais, pronto, ter subsistência, ter a sua horta para subsistir. E, portanto, havia muitas dificuldades a nível de alimentares e a nível de aquisição de medicamentos. E nós, por exemplo, reparamos nisso. Então, temos um programa de apoio às pessoas a nível de aquisição de medicamentos, pessoas que, claro, que têm que apresentar, e, portanto, isso tudo é feito sempre com a apresentação dos documentos. Portanto, nós não vamos pela política de que mais choram, ou que mais grita, ou que mais... Não é assim que as coisas funcionam. As pessoas apresentam documentos, sejam das finanças, sejam da Segurança Social, portanto, com os seus rendimentos, e só a partir de um rendimento mais baixo, comprovam que têm um rendimento baixo, o agregado familiar tem um rendimento baixo, a partir daí é que a Junta intervém e dá. E normalmente é assinado com um assistente social. E porquê? Porque a Segurança Social, ou as finanças, como os técnicos das finanças, não, do IRS, etc., é que tem a capacidade, tem técnicos para dar tudo ao dia na rua, a saber quem é que são as pessoas que têm dificuldades. Não é a Junta de Freguesia que não tem funcionários para isso. Portanto, são os organismos competentes que têm essa função. Depois de apresentar esse documento, portanto, podem levar todos os meses 20 euros em medicamentos, que nós passamos uma revisão e vão a uma farmácia. Portanto, já tem essa hipótese. Depois também temos, pontualmente, fazemos o apoio à água, luz, gás. Também damos água, luz, gás, o pagamento de água, luz e gás. Pontualmente, em casos especiais de grande necessidade, pessoas que ficaram desempregadas ou que têm um grande problema nesse sentido. Fazemos apoio também à habitação degradada. Pessoas que têm pequenas infiltrações ou telhas ou qualquer problema, às vezes uma casa de banho, uma coisa. Também temos esse problema. Quando não encaminhamos para a Direção-Geral da Habitação ou para a Câmara. E temos, finalmente, o programa Zero Desperdício. Somos a única junta de freguesia da região autónoma do Sul a ter esse programa em parceria com a Associação Senhas de São Miguel e com a Câmara Municipal de Ponta Delgada. É um programa que é de origem nacional, patrocinado pela Presidência da República e pela Fundação Champalimau. Esse programa consiste no quê? Em assinalar algumas famílias da freguesia, neste caso são 30 a 40 pessoas praticamente na freguesia que beneficiam com isso. É um programa que todas as sobras, portanto não é resto, as sobras, por exemplo, num hotel ou num restaurante que cresçam, portanto, que não foram tocadas, cresçam, em vez de, por exemplo, tem 2 travessas de bacalhau com natas, uma ficou intacta, em vez de ir para o lixo, já no dia seguinte não se pode servir, porque a inspeção não deixa, é recolhido, guardado devidamente em condições, e é seguido pela ASAI, guardado num determinado frigorífico, num sítio mesmo higienizado, e depois no dia seguinte é servido às populações carenciadas alimentares, com problemas alimentares. Pão fresco também, tudo servido, pão que é recolhido de padarias que dão donativos, etc. Portanto, nós temos um funcionário, temos uma carrinha da Junta, um funcionário que, em parceria com essa Associação Senhas e com a Câmara, que deu o espaço onde isso tudo é guardado, com voluntários, com um número determinado de voluntários, tudo isso é feito de forma gratuita, com os voluntários, que fazem isso tudo de forma voluntariosa, e é distribuir a essas famílias carenciadas essa comida, que em vez de ir para o lixo, vai para dar a essas pessoas carenciadas que mais precisam. Portanto, nós estamos a combater não só na área dos medicamentos, como na área da alimentação, como na área das obras, temos programas de assistência social, claro, mais uma vez digo, tudo isso devidamente sinalizado por quem sabe quem são as pessoas que têm carências. Não é, mais uma vez digo, não é aquele que vai para a junta gritar mais ou que vai chorar mais, porque a gente já sabe que às vezes aqueles que choram mais ou que gritam mais não são os que têm mais necessidades. Enquanto Presidente de Junta da Freguesia de São Pedro, como definiria ou apresentaria esta freguesia a alguém que ainda não a conhece? Um convite. Gostaria de deixar um convite que venham visitar a freguesia de São Pedro. Uma freguesia cosmopolita, uma freguesia onde a palavra cosmopolitismo adquire todo o sentido, uma freguesia com todo o tipo de gente, de culturas, onde as pessoas são livres, sentem-se seguras. É uma freguesia que incentiva o bem-estar. Portanto, os nossos imigrantes que regressem, venham cá, vão encontrar muitas surpresas agradáveis na freguesia de São Pedro. Eu tenho comunicado com muitos imigrantes que já não vêm cá há décadas e ficam muito surpresos na freguesia de São Pedro,
com o desenvolvimento que essa freguesia teve. Portanto, deixo o convite para virem cá mais vezes, aqueles que vêm de vez em quando vêm mais vezes, os outros que já não vêm há bastante tempo, venham cá, matem saudades da nossa freguesia. A todos aqueles que não são imigrantes, que vivem noutras ilhas, ou noutros concelhos, ou noutras partes do país, venham cá e visitem a freguesia de São Pedro. Visitem outros pontos da ilha, que também são bonitos, mas estejam à vontade aqui na nossa freguesia, porque é uma freguesia agradável de se estar, que tem os seus problemas, mas que tem muito para dar e que tem muito para visitar, e portanto estejam à vontade e venham cá. É uma freguesia que tem o seu encanto, não é verdade? Obrigada pela sua disponibilidade. Obrigado. Despedimos-nos assim de quem vive Ponta Delgada com alma e coração. A PDL-TV regressa no próximo programa com mais notícias sobre a nossa cidade e o nosso concelho. Até breve.